a neurodiversidade que a gente... Neurodiversidade. Então, assim... Dentro da neurotipia existe a neurodiversidade. Então, assim, apesar de nós sermos todos da espécie Homo sapiens sapiens e nós passarmos por processos biológicos, fisiológicos, muito similares e os mesmos, a gente tem experiências únicas. Totalmente diferente. Que vão formando aquelas redes neurais que nós falamos de forma muito única. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar muito, Ana, quando a gente fala assim, o método universal para você fazer isso. Universal como, né? Pra quem, então, assim, né? pra quem? Universal pra mim, pra você, vai funcionar pra todo mundo? Não vai. Eu acho que você vai pegando pedaços de métodos e vai compondo Adaptando. o seu. É aquilo que a gente falou. O Pomodoro funciona pra mim? Funcionou, mas tive que adaptar. Pra você não vai funcionar, porque você prefere trabalhar mais e... Então, assim, se conhecer... Até funciona, mas eu tenho que redistribuir esse tempo. E outra coisa, Ana, que a gente precisa falar é que respeitar essas diferenças, exatamente. né? Então, assim, entender... E professores são muito bons nisso. Acho que são os melhores. Porque porque eles têm uma sala com 30, 35 alunos, onde uns super acompanham, outros estão e outros ficam. Então, assim... Ele tem que lidar diariamente com essa neurodiversidade. E chegar no final do ano e apresentar aqui, relatório, como é que evoluiu fulano. Eles lidam com isso no dia a dia. No dia a dia. Terapeutas também, né? Os professores mais, porque estão juntos. A horária é maior. E também porque eles estão todos juntos, né? Exatamente. Não é assim... E tem a coisa de você olhar... não comparando, mas entendendo o neurodesenvolvimento de cada um. E os professores são ótimos, assim, em fazer estratégias mais personalizadas, né? Então, eu sempre falo para professores, o que vai funcionar para o João, talvez não funcione para a Maria, né? Então, a gente, sabendo o conhecimento biológico básico... Você consegue e adaptar. Eu falo que a neurociência para professores, aplicada à educação, né, que a gente chama de neuroeducação, ela serve justamente para isso. Acho que 3 pontos principais. Entender os mecanismos fisiológicos básicos do que acontece no cérebro, como que o cérebro retém essa memória, aprende, tem o foco... porque é uma informação importante que não está na grade curricular, né? Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia, ela parece um pouco esdrúxula, mas ela é boa para ilustrar. É como se você tivesse um carro e você fosse levar ele no mecânico para mexer no motor. Estragou o motor do teu carro, aí tu leva no mecânico. Esse mecânico que você levou, ele não entende de motor, ele não conhece motor, ele só conhece de carro. E aí ele vai lá, ele vai mexer uma coisa aqui, ele vai tirar ali, ele vai tentar, e funciona. E você sai de lá feliz da vida, porque... Pra parar novamente. O teu carro tá funcionando. Funcionou, vida que segue. Professores são tipo mecânicos. E o cérebro é como se fosse motor. Então, professores são muito bons em ensinar, em alfabetizar, sem ter o conhecimento de como o cérebro funciona. Porque isso não tá nas grades curriculares. Então, assim... Não é que os professores não ensinam. Os professores ensinam muito bem, obrigada. Os professores são muito dedicados. Apesar de. Agora, imagina você entregar uma ferramenta, um novo conhecimento e dizer assim, olha, vamos olhar aqui para esse lobo, para essa região do cérebro. Pode ter esse probleminha, daí a gente pode estimular dessa forma. Vamos pensar juntos a melhor estratégia. Então, entender os processos fisiológicos faz com que a gente pense em práticas pedagógicas, e aí eu gosto de inverter de novo a ordem. Porque eu digo assim, professores e terapeutas, às vezes, eles pensam práticas, né, exercícios, atividades, que vão acabar estimulando a área X do cérebro. Eles pensaram uma atividade, aplicaram, e essa atividade funcionou porque estimulou a área X e cumpriu sua função. Mas a gente pode inverter essa lógica e dizer assim, bom, eu quero estimular a área Y do cérebro. Como é que eu vou fazer isso? Vou pensar uma atividade assim, porque eu quero estimular a linguagem em um disléxico. Aí você inverte essa ordem, né? Então, esse conhecimento, a neurociência para professores, ela empodera. Com certeza. Ela serve como
um respaldo. Mapa. E também de navegação naquele cérebro. Exatamente. Um respaldo científico também para pais, sabe? Para você sentar com o pai e falar assim, olha pai, eu tenho observado no Joãozinho, assim, assim. E aí tem uma região aqui no cérebro que eu queria que fosse mais estimulada. Vamos pensar... Vocês podem fazer em casa assim, enquanto eu tô fazendo aqui. Exatamente. Perfeito. Essa parceria. Então, perfeito. E você consegue explicar. Eu tenho uma aluna de um curso minha que ela me deu de forma muito lógica. Ela me deu um feedback muito legal, que ela falou assim pra mim, Ana, eu consegui sentar com o pai e mostrar, apontar pra ele, dizer, olha, vamos pensar coisas juntos pra gente melhorar isso e isso. E aí chegou na avaliação, X meses depois, ele falou, nossa, como ele melhorou isso. E aí ela falou assim, nossa, eu fui capaz de explicar. Ele passa a ter olhos de ver. Exatamente. Porque senão eu não posso ver aquilo que eu desconheço, né? Isso. O conhecimento empodera. Exatamente.